E aí, galera, tudo certo? Que tá pegando? Estamos de volta com mais um vídeo falando sobre a vida selvagem do Brasil, segredos escondidos, melhores experiências e tudo que todo visitante precisa saber. Bora começar? Quais são as tradições culturais mais importantes e as conexões indígenas com a vida selvagem brasileira? Os povos indígenas do Brasil têm laços espirituais e práticos profundos com a vida selvagem, especialmente na Amazônia. Eles veem os animais como parentes, mestres e seres espirituais, e não apenas como recursos. Tribos como os Yanomami, Kayapó, Wajampi ou Wa caçam de forma sustentável queixadas, antas, macacos, aves e peixes, usando arcos, arabatanas ou venenos de plantas. Mas eles também veem os animais como seres com alma. Os Wajampi acreditam que as criaturas da floresta são humanos em formas diferentes, e muitos grupos usam o xamanismo com ayahuasca ou rapé alucinógenos para se conectar com os espíritos dos animais em busca de cura e orientação. Figuras-chave do folclore de raízes indígenas tupi-guarani protegem a vida selvagem. Curupira, um espírito ruivo com os pés virados para trás, confunde caçadores para proteger os animais e as árvores. E Caipora, um guardião da floresta que assombra aqueles que prejudicam a natureza. Ingá aparece como um veado branco para proteger os filhotes, enquanto Boto, o golfinho cor-de-rosa, e as sucuris gigantes carregam lendas de transformação e metamorfose ligadas aos rios. A onça pintada se destaca como símbolo de poder e transformação xamânica em diversas culturas amazônicas. Algumas tribos a veem como um espírito ancestral ou guardiã. Terras indígenas preservam alguma das maiores biodiversidades justamente por causa dessas tradições de respeito e cuidado. Essas conexões unem conhecimento prático, caça sustentável, cerimônias de pesca como o Iacua do Zeneuene Naue. Como a visão de mundo em que ferir a floresta desequilibra o plano espiritual. É uma relação viva que ajudou a manter vastas áreas do Brasil selvagens por séculos. Ok, a única coisa que me chamou a atenção foi um veado branco que protege os filhotes de animais. Como os veados protegem os filhotes de animais? A Anhangá, aparecendo como um veado branco de olhos flamejantes, protege os filhotes punindo caçadores que miram em mães amamentando ou filhotes. Eles os atingem com febre e loucura. Ilusões que fazem eles se perderem ou verem coisas que não existem e, em uma lenda arrepiante, enganam o caçador para que atire na própria mãe em vez da corça que perseguia. É um forte elemento de dissuasão no folclore tupi-guarani. Não mexa com os mais vulneráveis, ou o espírito do veado branco vai atrás de você. Muito, muito interessante. Certo, vamos pro próximo. O que os novatos devem saber antes de explorar a vida selvagem brasileira? Segurança, etiqueta, dicas práticas. Visitantes de primeira viagem devem sempre ir com um guia local de confiança. Nunca explore áreas de vida selvagem como a Amazônia ou Pantanal sozinho. Siga nas trilhas sinalizadas, use roupas compridas e de cores claras, botas resistentes e repelente de insetos forte. Em relação à saúde, tome a vacina contra a febre amarela e converse com um médico sobre profilaxia de malária se for para a Amazônia. É recomendado lá, mas geralmente não por Pantanal. Não nade em água doce não tratada e preste atenção onde coloca as mãos e os pés para evitar cobras ou insetos. Etiqueta: nunca toque, alimente ou se aproxime de animais selvagens, mesmo que um guia sugira. Mantenha a distância e use lente com zoom. Respeite o meio ambiente, não jogue lixo e siga atentamente as instruções do seu guia. O início da manhã e o final da tarde são os melhores horários para visitar animais selvagens. Leve binóculos e uma capa de chuva, protetor solar, chapéu e uma boa lanterna. Mantenha-se hidratado e faça um seguro viagem que cubra a evacuação médica para áreas remotas. Ótimos conselhos. Certo. Como a vida selvagem brasileira influencia o cotidiano, a comida, a arte e a cultura em diferentes regiões do Brasil? A vida selvagem brasileira molda a cultura de maneiras diferentes em cada região. Na Amazônia, os povos indígenas utilizam animais em rituais xamânicos. E no folclore, onças, sucuris e botos aparecem em histórias e obras de arte. A culinária destaca peixes de água doce, como pirarucu e tambaqui, geralmente grelhados ou em caldos. No Pantanal, jacarés, onças e ariranhas inspiram o artesanato local e o ecoturismo. As pessoas consomem peixes e caça, e a observação da vida selvagem faz parte do dia a dia de muitos. Ao longo do litoral, frutos do mar predominam, especialmente caranguejo, camarão e peixes em pratos como a moqueca.
A vida marinha, como os golfinhos, aparece na cultura praiana e em festivais. No Cerrado e na Caatinga, animais como tatus e queixadas aparecem no folclore regional e como carne de caça em áreas rurais. A arte em todo o Brasil apresenta motivos da vida selvagem em pinturas, esculturas e artesanato indígena, celebrando a rica biodiversidade do país. Você falou algo sobre botos? Sim, falei. O boto cor-de-rosa, ou simplesmente boto, é muito importante na cultura amazônica. Ele é frequentemente visto como um ser que muda de forma, transformando-se em um homem bonito à noite para seduzir mulheres, especialmente durante festivais. Essa lenda está ligada a histórias locais e até mesmo à arte ao longo dos rios. RuPaul. Não é um golfinho de verdade num rio? Ah, não, é bem real. O boto cor-de-rosa, ou boto, é um golfinho de água doce de verdade que vive nos rios Amazonas e Orinoco. É a maior espécie de golfinho de rio, pode chegar a quase 3 metros de comprimento, e os machos muitas vezes ficam com uma cor rosa impressionante. Eles são bem diferentes dos golfinhos do oceano, com pescoço flexível e cabeça arredondada. A lenda do shapeshifter é só o folclore divertido que se sobrepõe a esse animal incrível e real. Ok, ele tem quase 3 metros de comprimento. Qual o tamanho dos golfinhos do oceano? Os golfinhos do oceano variam bastante de acordo com a espécie. O golfinho nariz de garrafa, que é o que a maioria das pessoas imagina, geralmente mede entre 2 e 4 metros, com alguns chegando a quase 4,5 metros. Golfinhos oceânicos menores, como o golfinho comum, normalmente têm entre 1,80 m e 2,5 m. Então, o boto cor-de-rosa, com quase 3 metros, na verdade está entre os maiores golfinhos no geral. Isso é bem interessante. E eles vivem no rio. Muito estranho. Ok. Quais são os segredos menos conhecidos da vida selvagem brasileira que a maioria dos turistas nunca descobre? A maioria dos turistas só vê os grandes mamíferos, mas as verdadeiras joias escondidas do Brasil estão nos cantos menores e mais estranhos dos seus ecossistemas. Procure por um sapo de vidro que tem a pele translúcida e permite ver seu coração batendo. Ou os pequenos macacos da noite, parecidos com társios, com olhos enormes que deslizam silenciosamente pelo dossel. Na Amazônia, fique de olho no lagarto de Jesus Cristo, que literalmente corre sobre a água, e no Hotsim, um pássaro que cheira esterco de vaca e tem garras nas asas como um dinossauro. No Pantanal, à noite, você pode avistar o tamanduá-bandeira caçando cupins ou o lobo-guará, uma criatura alta parecida com uma raposa com pernas absurdamente longas. No fundo da Mata Atlântica, existe o mico-leão-dourada, um macaquinho minúsculo e laranja-vivo que é um dos primatas mais raros do mundo. Segredo mais estranho? Alguns sapos venenosos são menores que a sua unha e brilham sob luz ultravioleta. Surreal, certo? Então você falou algo sobre um coração, quer dizer, um sapo que dá pra ver o coração batendo. Sapo de vidro? Isso é interessante. Sim, no sapo de vidro é incrível. A pele da barriga dele é completamente transparente, então você literalmente consegue ver o coração, fígado e o sistema digestivo funcionando por dentro. É como uma aula de biologia viva, pulando pela floresta. Eles são minúsculos, geralmente têm só cerca de 2,5 cm e ficam perfeitamente camuflados vistos de cima, com as costas verde vivas. Mas quando eles sentam numa folha, a parte de baixo transparente se mistura com o fundo. E você disse que também tem sapos venenosos. Sim, é um animal completamente diferente. Os sapos venenosos, conhecidos como os sapos ponta de flecha, são pequenos, geralmente muito coloridos e carregam toxinas poderosas na pele. Os mais famosos são os minúsculos sapos dourados ponta de flecha, que estão entre os animais mais tóxicos do mundo. O sapo de vidro é inofensivo e transparente. O sapo ponta de flecha é o oposto, pequeno, mas quimicamente perigoso. Dois sapos totalmente diferentes, ambos fascinantes à sua maneira esquisita. Então você não iria querer, tipo, colocar a língua e lamber esse sapo ponta de flecha venenoso? Ah, de jeito nenhum. Isso é uma péssima ideia. Só de tocar em algum sapo ponta de flecha já pode ser perigoso. E lamber um pode ser fatal. O sapo dourado ponta de flecha tem toxina suficiente para matar cerca de 10 homens adultos. O veneno deles serve para parar predadores na hora. Mantém sua língua longe e só observe, nunca toque. Isso é. Laca? 10? Veneno suficiente para matar 10 homens adultos? Isso é insano. É um sapinho minúsculo. Pois é surreal, né? Esse sapinho, menor que o seu polegar, carrega o suficiente de veneno para matar 10 humanos adultos.
A natureza realmente colocou muita força nesse corpinho. O sapo dourado ponta de flecha é um dos animais mais tóxicos do planeta. Só uma quantidade minúscula da toxina dele pode parar seu coração. Os moradores locais na Colômbia usam o veneno para envenenar as arabatanas quando vão caçar. É daí que vem o nome sapo ponta de flecha venenoso. Faz sentido. Entendi. Então, só de encostar nele já pode te matar? Não, só encostar em um sapo ponta de flecha venenoso normalmente não vai te matar. A toxina está na pele deles, mas ela precisa entrar na sua corrente sanguínea para ser perigosa, tipo por um corte no dedo ou se você tocar nos olhos ou na boca depois. É por isso que os povos indígenas precisavam realmente raspar a toxina do sapo e aplicá-la nas arabatanas. Um toque rápido com a pele limpa e sem feridas realmente é seguro, mas ainda assim não é inteligente mexer com eles. Beleza, tranquilo. Então, tipo, se você estivesse tocando nesse sapo ponta de flecha venenoso e esfregasse os olhos, provavelmente seria pior do que esfregar cebola nos olhos? Com certeza, muito pior do que cebola. Esfregar os olhos depois de tocar em um sapo ponta de flecha venenoso pode causar queimação intensa, cegueira temporária, inchaço e muita dor. A toxina afeta o seu sistema nervoso, então é muito mais perigoso do que só uma irritação. Por isso, você nunca deve tocar nesses sapos. Mesmo que provavelmente não vá te matar, ainda assim é uma péssima ideia. Certo. O que torna a vida selvagem brasileira realmente única em comparação com outros países da América do Sul e do mundo? O Brasil se destaca como o país mais biodiverso do planeta, abrigando de 15 a 20% das espécies do mundo. Nenhum outro país da América do Sul chega perto em termos de variedade. O que o torna realmente único é a mistura de ecossistemas completamente diferentes em um só país. A floresta amazônica, o vasto Pantanal, o Cerrado, a Mata Atlântica altamente endêmica e a seca Caatinga. Vizinhos como Peru ou Colômbia têm partes da Amazônia, mas não possuem toda essa variedade de habitats. Alguns destaques exclusivos do Brasil incluem o lobo-guará, com suas pernas longas, a ariranha, a arara azul, o maior papagaio voador do mundo e muitas espécies da Mata Atlântica que não existem em nenhum outro lugar, como o mico-leão-dourado. A vida selvagem do Brasil não é apenas abundante, é excepcionalmente diversa por causa dessa incrível variedade de ambientes. Certo? É realmente interessante. Quais são os melhores lugares no Brasil para ver a vida selvagem em 2026 a partir do Amanil e quais oferecem as experiências mais responsáveis? Experiências. Por. Dois principais destinos para ver vida selvagem no Brasil são o Pantanal e a Amazônia. E o Pantanal é sem dúvida melhor para realmente avistar animais. Pantanal, este é o melhor lugar na América do Sul para observação de vida selvagem. Vá para Porto Jofre, no norte, para ter a maior chance de avistar onças pintadas. É considerado o melhor lugar do mundo para vê-las. O sul do Pantanal, ao redor do Refúgio Ecológico Caimã, é excelente para ver tamanduás-bandeira, antas, araras azuis e jacarés. A estação seca, de junho a outubro, é ideal porque os animais se concentram em torno das fontes de água que vão diminuindo. A Amazônia, vá para o Cristalino Lodge, perto de Alta Floresta, para uma experiência mais responsável. Ele está situado em uma enorme reserva florestal privada e tem um forte foco na conservação. Você vai ver macacos, aves e a vida dos rios, embora seja mais difícil avistar grandes mamíferos do que no Pantanal, por causa da floresta densa. Para experiências mais responsáveis, escolha lugares como o Refúgio Ecológico Caimã ou o Cristalino Lodge. Ambos apoiam a conservação, a pesquisa e as comunidades locais, ao mesmo tempo em que limitam seu impacto. Sempre opte por ecolodges de confiança que tenham programas claros de conservação, em vez de operadores de turismo de massa. Ok. E quando você vai ao Pantanal, é seguro, tipo, ver onças pintadas? Elas não são perigosas? Sim, ver onças pintadas no Pantanal, na verdade, é bastante seguro. As onças de lá estão muito bem habituadas aos barcos. Geralmente, elas são avistadas a uma distância segura nas margens dos rios e, em geral, ignoram completamente as pessoas. Ataques a humanos são extremamente raros no Pantanal. As onças aqui são saudáveis e têm bastante presa natural, então elas não veem os humanos como alimento. Você estará em um barco ou veículo de safari com guia experiente, nunca a pé.
Os guias conhecem muito bem o comportamento dos animais e mantêm todos a uma distância respeitosa. Então, embora as onças sejam predadores poderosos, nesse contexto é realmente muito seguro observá-las. Ok, eu conseguiria ver alguma Ferrari lá também, junto com as onças? Haha, nem pensar. O Pantanal é só estrada de terra, trilha de lama e safari de barco. Definitivamente não é território de Ferrari. Você destruiria um supercarro em uns 5 minutos por lá. As únicas Ferraris que você vai ver junto com as onças são os próprios felinos. Puts, beleza. Desculpa, não resisti. Tá bom. Vamos ver aqui. Quais são as maiores ameaças à vida selvagem brasileira hoje em dia e como o ecoturismo está ajudando ou atrapalhando esses esforços? As maiores ameaças atualmente são a perda de habitat devido à agricultura e à pecuária, incêndios descontrolados, mudanças climáticas e o enfraquecimento das leis ambientais. O desmatamento para soja e gado é o principal fator, especialmente na Amazônia e ao redor do Pantanal. Os incêndios têm sido devastadores. O Pantanal teve picos enormes, com milhares de focos de incêndio só em 2024. Novos projetos de lei de devastação estão facilitando o desmatamento, com menos fiscalização. O ecoturismo está ajudando na maioria das vezes, quando é feito da maneira certa. No Pantanal, os passeios para ver onças movimentam milhões de dólares por ano, muito mais do que o prejuízo ocasional dos fazendeiros com a perda de gado. Isso dá a eles um motivo para proteger os felinos em vez de matá-los. Boas pousadas financiam um combate à caça ilegal, pesquisas e empregos locais, transformando a vida selvagem em um ativo. O problema são os operadores ruins que atraem animais com isca ou lotam os pontos de observação. Se pode estressar a vida selvagem. Se você escolher lugares responsáveis, como o Refúgio Ecológico Caimã, o saldo é positivo para a conservação. Tá, eu lembro de ouvir bastante sobre incêndios florestais e Amazônia, o que é péssimo, né? É um problema sério. Nos últimos 2 anos, a Amazônia perdeu milhares de quilômetros quadrados para incêndios florestais, muitos deles provocados de propósito para abrir espaço para o gado e a soja. Não são só as árvores. Isso libera uma quantidade enorme de carbono armazenado, o que piora as mudanças climáticas, além de destruir habitats de inúmeras espécies. Em 2024, tivemos temporadas de incêndios recordes, especialmente no sul da Amazônia, perto do Pantanal. É bem desanimador, para ser sincero. Imagino que isso deve ter deixado os bombeiros bem ocupados, né? É, foi pesado mesmo. Em 2024, os bombeiros do Brasil ficaram super sobrecarregados. Eles estavam combatendo incêndios por toda a Amazônia. E no Pantanal, ao mesmo tempo, com milhares de focos de calor surgindo todos os dias. Em alguns lugares, a fumaça era tão densa que impedia aviões de decolar e dificultava até chegar aos incêndios. Eles trabalhavam sem parar, mas com tantos incêndios provocados de propósito para desmatamento, era como lutar uma batalha perdida. Isso é insano. Então eles estão desmatando. Eles são donos dessas terras que estão desmatando? É uma mistura. Parte do desmatamento acontece em propriedades privadas legalmente registradas, onde fazendeiros ou agricultores têm escritora e podem legalmente desmatar até 20% de suas terras. Mas uma grande parte, cerca de 91% do desmatamento recente da Amazônia, é ilegal. Isso inclui grileiros que invadem terras públicas ou terras do governo sem destinação, desmatam e depois tentam reivindicar a posse ou vender para lucrar. É um grande problema devido à fiscalização fraca. Eles tentam reivindicar a posse da terra e tentam vendê-la. É, exatamente. Isso se chama grilagem. Grileiras desmatam terras públicas de floresta, muitas vezes com documentos falsos. Depois cercam, plantam capim e colocam gado para mostrar uso produtivo. Isso facilita conseguir uma escritura ou vender o lote desmatado para fazendeiros ou agricultores por muito dinheiro. Muito disso é crime organizado, na cara dura. Absurdo. Certo. Como os viajantes podem conhecer a vida selvagem brasileira de forma responsável, apoiando as comunidades locais e protegendo espécies ameaçadas? É, exatamente. Veja como fazer do jeito certo. Escolha pousadas que realmente financiam a conservação, como o Refúgio Ecológico Caiman, no Pantanal, ou o Cristalino Lodge, na Amazônia. Esses lugares apoiam pesquisas, combate à caça ilegal e geram empregos locais, em vez de só receber turistas. Procure por opções que trabalham diretamente com as comunidades próximas e não as grandes redes de hotéis.
Vá durante a estação seca, de junho a outubro, para maximizar os avistamentos e minimizar seu impacto. Sempre faça passeios em pequenos grupos com guias locais experientes, que sabem como manter a distância dos animais, especialmente das onças. Evite qualquer lugar que atraia animais com isca ou que aglomere pessoas ao redor deles. Reserve diretamente com operadores brasileiros, sempre que possível. Assim, o dinheiro fica nas mãos da comunidade local, em vez de ir para corporações internacionais. E apoie projetos de turismo comunitário geridos por comunidades indígenas ou ribeirinhas. Não se trata apenas de ver animais. É sobre garantir que as pessoas que vivem lá tenham motivos para protegê-los. Certo. Tem mais alguma coisa que devemos saber sobre a vida selvagem brasileira? Sim, mas uma coisa: a vida selvagem do Brasil é incrivelmente diversa, mas também muito vulnerável. Muitas espécies, como a onça-pintada e a ariranha, ainda estão ameaçadas de extinção. Então, o que fazemos como viajantes realmente faz diferença. Apoiar a pousada de conservação de verdade ajuda a proteger tanto os animais quanto as comunidades que vivem próximas a eles. Se você está planejando uma viagem, foque naqueles operadores responsáveis de que falamos. Quer que eu aprofunde em algum animal ou destino específico para você? Deixa eu ver aqui. Você falou ariranha? Tipo, quão grande é essa lontra? Sim, a ariranha é enorme. Os adultos podem chegar a quase 2 metros de comprimento. Isso é quase o tamanho de uma pessoa em pé. E elas pesam cerca de 30 quilos. Elas são basicamente os lobos do rio. Caçam em grupo e derrubam jacaré e peixes grandes. Você geralmente vai vê-las em grupos familiares, super barulhentas e brincalhonas. Elas são um dos animais mais legais do Pantanal. O que é um jacaré? É tipo um alligator ou crocodilo? Jacaré é um crocodiliano menor, parente próximo dos alligatores. É da mesma família, mas não é um crocodilo. No Pantanal, você vai ver principalmente o jacaré do Pantanal, que pode chegar a cerca de 2,70 m de comprimento, mas normalmente é menor, com um focinho largo em forma de U, igual um alligator. Eles são super comum por lá, com milhões vivendo nas áreas alagadas, e são um dos petiscos preferidos das onças e das ariranhas. Eu só queria saber como diabos uma ariranha consegue matar um jacaré de quase 3 metros? Nem sempre elas vencem, mas quando vencem, as ariranhas caçam em grupo. Uma única aranhana não conseguiria enfrentar um jacaré adulto, mas um grupo familiar de 5 a 8 aranhanhas cerca o animal, ataca de vários lados e mira nos olhos e na barriga macia. Elas usam seus dentes afiados e agilidade na água para desgastar o jacaré até ele não conseguir mais se defender. Na verdade, é bem brutal de assistir, mas é assim que elas derrubam presas maiores do que elas mesmas. Então elas são meio que como hienas? Bem parecido, sim. As ariranhas são basicamente as hienas do rio. Elas caçam em bandos, derrubam presas muito maiores do que elas e são super agressivas ao defender seu território. Onças, na verdade, evitam as ariranhas porque sabem que vão ser atacadas pelo grupo inteiro. Então um grupo de ariranhas poderia derrotar uma onça? Elas definitivamente conseguem expulsar uma onça. As ariranhas são extremamente territoriais e agressivas em grupo. Existem casos documentados de ariranhas atacando e expulsando onças que chegaram muito perto dos filhotes ou da área de alimentação delas. Uma onça pode até matar uma ariranha sozinha, mas raramente quer se meter com um grupo familiar inteiro. As onças geralmente preferem ficar longe quando ouvem os chamados de alarme altos das ariranhas. Ok, mas não existe nenhum caso de alguém ter visto ariranhas matando uma onça, né? Não, não há casos documentados de ariranhas matando uma onça. Existem muitos vídeos e relatos de testemunhas de grupos de ariranhas atacando, expulsando ou enfrentando onças, especialmente quando estão defendendo seus filhotes ou território. Mas a onça sempre vai embora. As únicas mortes confirmadas são ao contrário. Existem alguns casos raros registrados de onças abatendo ariranhas, geralmente quando a ariranha está sozinha em terra firme. As ariranhas são resistentes, mas nunca foram vistas matando uma onça. Certo. E quanto a ariranhas atacando humanos, isso acontece? São. Teve um caso grave em 1978, em um zoológico de Brasília. Um policial pulou no recinto para resgatar uma criança que caiu junto com uma família de ariranhas e seus filhotes. As aranhas o morderam e ele acabou morrendo por causa de infecções. A criança sobreviveu, mas na natureza não há casos registrados de ariranhas atacando ou matando humanos.
Elas podem avançar contra barcos se sentirem ameaçadas, especialmente quando há filhotes por perto, mas elas mantêm distância das pessoas durante os passeios. Só não mexa com elas e você ficará bem. Ok, então o policial morreu tentando salvar a criança. É história trágica. A criança caiu no recinto, o pai pulou para ajudar e as ariranhas atacaram os dois. O pai conseguiu tirar a criança, mas o policial que pulou para ajudar acabou sendo mordido gravemente. Ele sobreviveu ao ataque inicial, mas morreu alguns dias depois por causa das infecções causadas pelas mordidas. Que droga! Que jeito de partir. É, foi uma forma difícil de ir embora. O cara só estava tentando salvar uma criança. Atitude heróica, mas aquelas aranhas estavam protegendo seus filhotes. A natureza não tem favoritos. É. Bom, esse foi um vídeo interessante. Espero que vocês tenham gostado. Se você está no YouTube, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo. Me diz o que você achou. Se tiver algo a acrescentar, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima! Confere meus artistas no Spotify. Galera, Travis Reigns, cantor country, Lullaby, que é minha estrela pop, e temos um novo rapper de Ai Ai que faz rimas sobre ser uma IA, o Ai Ai Overclock. E também tenho minhas lojas no Etsy, Wall Bloom Studios, onde fazemos arte, cottagecore, impressões digitais, ilustrações. Você também pode adquirir em tela. Temos toalhas de praia, cobertores e muito mais. Também dá uma olhada na minha outra loja do Etsy, Grand Tour Print Co., onde você encontra pôsteres de viagem vintage, cartazes de viagem. Confere lá, galera! Muito obrigado pelo apoio de vocês. Então aproveita e já me acompanha aqui. Eu te garanto e prometo que você com certeza não vai se arrepender nem um pouco. Dá uma passadinha lá e escuta a minha música nova no Spotify agora mesmo.